Oi, Ruth. Oi, como é Opa, que vai? saudades de você. Pois é, eu também. Saudade de É, você, saudade de falar para os nossos ouvintes, espectadores. Faz falta, a gente se acostuma com esse contato, é. faz falta. Bom, mas a gente está fazendo do jeito que está dando, né? Cada um, seu Com cada um. altos e baixos, Isso. mas vai melhorar. Pai, já está melhorando até o tempo, Ruth. Estou até com friozinho hoje. Pois é, está Ventinho gostoso. geladinho à Bom, noite, se bem né? que aumentou um pouco a temperatura, amanhã também Ah, é? vai estar um pouco mais quente, de dia, né? À noite sempre baixa, mas domingo já está previsto novamente um pouco de chuva, andou chovendo por aí, inclusive no sul, Aqui também, Iranana choveu. tem aquelas enchentes naqueles vadim, naqueles riachos que só existem quando chove, né? Ah, é Durante o verdade. ano todo eles estão secos. Quando Seco. chove nas montanhas e desce aquela enxurrada de água forte, aí eles se tornam rios, Cachoeira. trazendo uma quantidade enorme de lixo, que ontem mostrou Ah, na televisão, reclamando dos israelenses que fazem piqueniques e passeios e deixam muito lixo. sujeira, né? Isso É, realmente é desagradável e anti, anti-ecológico, né? Porque, enfim, não se pode ter tudo, né? Mas se pode ter educação. pois é isso aí. Ah, Mas agora as temperaturas já não vão ser tão altas. Mesmo estamos no fim de é, outubro, já. já estamos em Novembro, estamos novembro, em pleno praticamente. outono, né? É. Estamos em pleno outono, de modo que já é uma época de melhorar. Ó, Mas aqui, no momento, quanto é que está aqui? aqui está 27 26. graus. O meu está 26. 27 graus. Iranana está um grau a menos. É, vai ver que aí em Hanana é mais fresco do que em Fassal. É, pode ser. Bom, Ruth, hoje eu estava caminhando aqui na Rusa e comecei, a primeira vez que eu vi grupos, né, com faixas eleitorais, a maioria, pelo menos só vi campanha para o Bibi aqui na Rusa, tanto nos prédios quanto na rua mesmo, o pessoal fazendo Bibi, Bibi. Bibi. É. Aí, aí eu já pensei assim, aqui deve ser um reduto, né? Não sei. Como é que é? Existe essa divisão? Existem cidades que têm mais eleitores de determinados partidos. Hanana não pode ser um... Bom, se bem que o Lapid também pode ter bastante eleitores em Hanana, que é gente da classe média para cima, né? Uhum. E agora tem cidades características do Likud. E, Jerusalém? e aí, hoje, você viu também Arabibi? O Era que você Bíblia? viu Não, hoje eu na vi rua? hoje era Bíblia. Bom, é o maior partido, Uhum. eles têm muito mais orçamento para gastar em propaganda eleitoral do que os partidos menores. Agora, tem, todo mundo está usando agora igual, como o Likud, não tem nenhum partido tão grande e que faça tanta propaganda realmente como o Likud faz. E como é que está essa situação, Ruth? Como é que está? Olha, a situação hoje, por exemplo, na a rede Canal 12 de televisão vai apresentar hoje a última previsão, sexta-feira, depois de hoje, sexta-feira, não vai mais poder fazer essas previsões Pesquisa. de opinião pública. Por enquanto, está muito instável. Quer dizer, continua o GUS, né? Eles formam o tal do corpo, porque é um partido com os seus satélites que formam um grupo, porque como nenhum partido
consegue fazer 61 deputados, que é a metade, 50% mais um do número de deputados na Knesset, que é 120. Então, não existe isso aqui em Israel. Então, sempre se faz as contas de quantos votos, quantos deputados, né, cada partido está previsto que vai eleger e faz uma soma. Por enquanto, até ontem, que foi a última publicada, o Likud estava com 34, em seguida vinha o Yesh Atid, que é do Lapid, em alguns 24, outros 25. Em terceiro lugar, vinha o tal do partido que, de repente, subiu da direita extremista, que é do Ben-Gvir, do Smotrich, que estavam primeiro com 11, 12, agora já está com 13, 14. Ultrapassaram a Mahané, a Mamlarti, que é do Benny Gantz, que estava em terceiro lugar, agora está em quarto lugar. Uma situação difícil, né? Porque a situação eu estava lendo aqui, já teve até um comunicado, né, dos Emirados Árabes com relação a essa aliança do Netanyahu com esses extremistas, né? Nenhum país pode intervir, se intrometer no processo eleitoral. É o processo eleitoral democrático. Não, então, não estou falando que eles podem falar, mas eles já estão assim preocupados em relação aos acordos que já foram estabelecidos e que com esses extremistas isso pode ameaçar alguma mudança, não é isso? Não, eu não acredito, porque esse acordo de Abraham foi durante o governo do Netanyahu. Mas ele não tinha esses aliados. Não, ele não estava com esses. Mas eles também não vão poder modificar completamente a linha política do Netanyahu, porque, embora eles estejam com 13 ou 14 deputados, o Netanyahu está com 34. Quer dizer, o Likud vai ser sempre, se eles ganharem, mas com todos os outros partidos que entram na coalizão, que são os partidos religiosos, os Haridim, e esses que também são religiosos sionistas, e os demais, os Shas, nenhum desses partidos eles conseguem ser maioria em frente ao Likud. De modo que sempre será o cargo de primeiro-ministro do Likud, os ministérios principais serão do Likud, evidentemente, de modo que nenhum país tem o direito de se intrometer. Eles podem ter receio, mas eu não acredito que, com tudo que eu não aprecio a linha política do Netanyahu, mas esse acordo e essa normalização de relações com esses países foi feito durante o governo dele. Não, sim, com certeza. Eu só estou falando uma coisa que eu li. Que todo mundo pensa, né? Você pode ter certeza. Os Estados Unidos agora, por exemplo, anteontem, quarta-feira, o nosso presidente Herzog esteve de visita oficial nos Estados Unidos. Eu posso te garantir, não foi publicado, eu posso te garantir que a primeira coisa que o Biden falou com o Herzog é o que será das relações com entre Estados Unidos e Israel, se desta vez, até os governos anteriores do Netanyahu, não houve problema. Mas o que será desta vez se a coalizão do Netanyahu vai ser com um partido de extrema-direita, como é o Smotrich e o Ben-Gvir? Eu posso te garantir, foi a primeira pergunta que o Biden fez ao Herzog. Com certeza, nesse caso também, eu acho que não tem muito o que a gente se preocupar, porque é impossível, né, Israel não ter boas relações com os Estados Unidos, né?
Sim, Não tem como. não tem nenhuma razão. Agora, o fato é que esses dois partidos que formam esse partido que ficou grande, que é a fusão de dois partidos, do Ben-Gvir e do Smotrich, eles são adeptos da expansão de Israel nos territórios ocupados. Quer dizer, eles vão fazer um esforço muito grande. Eu não acredito que, com todo o esforço que eles façam na Knesset, que eles consigam maioria na Knesset para fazer para aprovação de construção de novas colônias na Judéia e na Samária, ou de mudar as relações com a autoridade palestina. Eles vão tentar, eles vão fazer muita confusão, os colonos e os adeptos deles vão fazer muitas manifestações, não vai ser um período fácil, não vai ser um governo fácil de qualquer, mesmo que não seja o governo do Netanyahu, digamos que o Lapid ou o Benny Gantz, um deles consiga se eleger para primeiro-ministro dentro da coalizão que existe atualmente. Esses dois partidos na oposição, que eles não tiveram na Knesset até agora, vai ser um horror. Entendeu? Vai ser um governo, qualquer governo que entre, não importa qual seja o partido líder, vai ser um governo difícil. Vai ser difícil mantê-los calados, porque esse Gvir é um provocador profissional. Essa é a profissão dele. Que coisa, né? Não é advogado, não. Ele é um provocador. E ele vai continuar fazendo. Olha, basta você ver, ontem teve uma entrevista com rabinos que lideram os partidos Haredim. Eles estão muito preocupados com a presença do Dvir, esse Ben-Gvir, no governo, porque eles consideram que o Ben-Gvir e os Smotrich, que eles não respeitam a religião judaica como deve ser. Diz que eles são dois, principalmente o Ben-Gvir, que ele diz que a Halahá judaica proíbe que o judeu religioso vá no Har HaBayit e que reze lá, então nem pensar. E, no entanto, é o que o Ben-Gvir faz sempre, provocação. Ele faz provocação com os árabes, ele fere os princípios da Halahá judaica. E os Haredim não estão nada satisfeitos, apesar de que eles são religiosos. Mas é outro ramo, né, da religião judaica. O que levou esses dois a receberem tanto apoio assim? As pessoas, quem é que vota neles? Quem vota neles? Primeiro, os adeptos, né, dessa política de expansão territorial de Israel, esses ultranacionalistas, que eles são a favor de que são contra a existência de qualquer situação de normalidade para os palestinos como povo, como tendo direito a um país, nem que seja uma coisa mínima, mas que tem esse nome de autoridade palestina. Eles são contra. Então, eles são contra uma quantidade enorme de árabes israelenses, que eles são cidadãos israelenses, eles não vão morar nos territórios ocupados, mas eles não são a favor de uma política que vá prejudicar os irmãos deles, ou que vai ser agressiva com os palestinos, que eles também se consideram parte do povo palestino. De modo que isso cria uma situação conflitante no seio da população de Israel. Quem vota nele são esses, os que são adeptos dessa política de expansão territorial, são os fanáticos anti-palestinos,
que eles dizem que não existe povo palestino e que eles não têm direito a terra nenhuma, que toda esta terra pertence ao povo judeu. De modo que vai ser uma... Esses todos que são a favor disso, que eles até agora não tinham, eles votavam no Likud, que não tem essa política, Agora mas pelo menos era um partido de direita, né? Agora eles têm esses representantes. Agora eles têm, porque até agora você não ouviu falar desses partidos, nem dessas duas personalidades como políticos proeminentes. E é um número de repente, de pessoas, então. É um setor grande da sociedade israelense que tem esse pensamento, né? Para ter não é um setor grande, mas você vê, se eles conseguem eleger 12 ou 13 deputados, é muito mais do que o Avodah, do que o Meretz, que está com 5, 6. Você vê um partido como o do Gantz, que está com 12. Imagina, entendeu? Realmente... Agora, o problema vai ser, nessas eleições, como é que as pessoas vão votar nos partidos pequenos que são parte de um bloco. Tem muita gente que está, por exemplo, fazendo uma crítica muito séria ao Lapid, dele dizer que o que importa é que eles que votem nele, no Yesh Atid, que é para ele ser um partido grande. Quer dizer, por enquanto, ele é o segundo, uma diferença de 7, 8 cadeiras com relação ao Likud. E ele acha que a política da disputa eleitoral tem que ser feita, a estratégia tem que ser feita com a finalidade de tornar o Yesh Atid um partido grande, que talvez assim ele possa ser nomeado primeiro-ministro. E tem muita gente que critica, que diz que não adianta que se ele for um partido grande e ele fizer com isso, ele vai absorver votos do Meretz, do Avodah, dos outros partidos pequenos, como o partido do Abaita Yehudi. Esses partidos não vão entrar. Então, com quem que o Yesh Atid vai fazer coalizão? Isso é verdade. Ele tem que tomar muito cuidado, o Lapid. Ele não pode destruir os outros partidos pequenos, que são aqueles que vão fazer a coalizão com ele. Que se ele continuar de hoje até o dia das eleições com essa meta de que ele tem que ser um partido tão grande quanto o Likud, então ele vai arrasar os partidos pequenos, que são os que vão apoiá-lo. Não pode. Isso tem a ver com vaidade, Ruth? Não é um problema de vaidade. O Lapid é um camarada, ele é considerado pelos especialistas em análise eleitoral e política, etc., eles consideram o Lapid uma pessoa fria, que ele tem uma meta e ele se mantém muito junto à meta dele, para não andar à direita e à esquerda e confundir ninguém. Ele quer que todo mundo entenda qual é a linha dele, e ele fala muito claro, e ele tem uma capacidade de expressão espetacular, mas é uma questão de estratégia eleitoral que muitas vezes você tem que mudar. Não é vaidade, porque, na verdade, é como ele diz, ele está hoje numa posição melhor do que o Netanyahu, apesar de o Netanyahu ser um partido maior, representar um partido maior. É de que ele está no posto de primeiro-ministro hoje. As eleições estão sendo realizadas quando ele é primeiro-ministro e não Netanyahu. Então, isso já é uma razão para você poder perder votos. Você tem mais prestígio. É como ele diz, quem fala comigo hoje
se o Biden esteve aqui e desceu do avião, foi a mim que ele abraçou, não ao Netanyahu. Quando eu estive em Paris, a convite do Macron, o Macron que me esperou na porta do Élysée. Uhum. E assim por diante. Ele disse, agora, quem é que fala comigo? O Erdogan, o presidente da Síria, da Turquia. Você vê, então, tudo isso acontecendo nesses dias, que tanto a visita do Herzog aos Estados Unidos, o Herzog não está na política, mas ele foi, no passado, o secretário-geral e candidato a primeiro-ministro pelo Abodá. Quer dizer que ninguém está pensando que ele mudou de casaca. Agora, o ministro da Defesa, o Gantz, pela primeira vez nos últimos 12 anos, o ministro da Defesa de Israel foi visitar a Turquia a convite do ministro da Defesa turco. Então, ele esteve lá ontem, e foi recebido pelo Erdogan, pelo presidente da Turquia, que não era uma visita que estava agendada. Podia ou não acontecer, e, por causa da situação pré-eleitoral aqui, ele achou melhor convidar e receber com todas as honras o ministro da Defesa de Israel, que também é candidato a primeiro-ministro aqui nas eleições de terça-feira. Isso tudo acontecendo esses dias. Vai haver agora, no domingo, uma conferência sobre o clima mundial que vai ser realizada em Sharm el-Sheikh, que é no Egito, mas o país que está programando tudo isso é Israel, de modo que virão representantes do mundo inteiro para essa conferência de clima em Sharm el-Sheikh. Existe uma série de eventos internacionais que estão ocorrendo agora, e exatamente numa época em que, como o Lapid disse, que quem está... E a coisa mais importante que aconteceu ontem foi assinado o acordo, ontem, quinta-feira, em Naqoura. Naqoura é um posto da ONU que está na fronteira com o Líbano e Israel. Aqui está Rosh Mikra, e do lado de cá é o Líbano, e Naqoura é no meio, e lá tem um tipo de uma cabana luxuosíssima, enorme, que é usada pela ONU, que ali é a sede das forças internacionais da ONU, que patrulham essa região desde o final da Segunda Guerra do Líbano, e lá que foi realizada a troca das duas cartas, porque aqui em Israel teve ontem de manhã a reunião do governo, que aprovou o texto completo, com todas as correções que foram feitas do acordo. Depois do meio-dia, aí houve a assinatura oficial do acordo pelo primeiro-ministro Yair Lapid, e lá no Líbano a mesma coisa. Na mesma hora, o governo de lá aprovou, em segunda o presidente Aoun assinou, e às 15h houve, então, os libaneses não queriam que essa troca dos dois acordos assinados fosse feita com a presença da Comissão Libanesa e da Comissão de Israel. Eles queriam que fosse separado, mas os americanos e a ONU não discutiram isso, não fizeram a coisa que acontecesse de tal modo que as duas delegações estavam juntas na mesma sala, e foram trocados os 2 envelopes e as assinaturas foram confirmadas
as assinaturas e o acordo já está em vigor a partir de ontem. Foram estabelecidas fronteiras, tanto as fronteiras terrestres como as fronteiras marítimas, a marítima territorial e a marítima comercial, né? Dos dois países, coisa que nunca existiu desde que Israel existe, há 72 anos. Nunca houve uma concordância. Isso foi um pontão, né, Ruth? Olha, foi um ponto muito alto, porque, embora o Netanyahu estivesse reclamando o tempo todo que Israel cedeu e que Israel passou e que o Líbano ganhou, mas todos os artigos das autoridades que entendidas nesse tipo de limites, porque tem muito debate a respeito de como você traça limites marítimos entre dois países, principalmente entre dois países que são inimigos. Se é continuação exata do limite territorial, se você vira mais à direita ou se você vira mais à esquerda, de acordo com a continuação da costa, porque a costa não é reta, né? Tem curvas. Então, aí você também tem que fazer o limite marítimo de acordo com isso. E tem uma série de regras, uma série de sistemas. E tudo que o Líbano aprovava, Israel não aceitava, e vice-versa. E, no fim, esse Orstein, esse mediador americano, Amos Orstein, ele conseguiu dobrar todo mundo, porque não existe nenhum acordo onde só um lado ganha. Claro. Quando você faz um acordo, é porque não havia meios de você concordar sem um acordo que foi debatido e foi mudado milhões de 11 anos. Está se trabalhando nesse acordo. Quantos mediadores já passaram? Até que esse Orstein, e depois a gente ficou sabendo, ele é israelense, ele não só é judeu, como ele é israelense, ele é nascido em Israel, cresceu aqui, estudou aqui, serviu o exército aqui. Agora, isso não foi divulgado. Não foi divulgado, mas os libaneses sabem, né? Logicamente. Mas eles não podiam, porque ele é o homem que o Biden mais acredita que seja realmente o indicado e que tem, não, e também, do ponto de vista profissional, o entendimento que ele tem desse tipo de acordo com gás, com energias, tudo que está ligado à energia. Ele é especialista nesse assunto. E qual era toda a problemática agora? As bacias de gás que tem na costa do Líbano e de Israel. O Líbano ainda não descobriu nenhuma, só Israel. Mas, logicamente, que já se sabe que eles também vão ter lá. E todos esses detalhes foram especificados nesse acordo. E a partir essa bacia que se chama Karish, que os libaneses não queriam que Israel começasse a produção, mas já está sendo produzida. Primeiro, que é uma companhia francesa. Eles que têm o mérito todo de fazer a produção. De modo que você não pode ir contra um projeto que é comercial. Se você não extrai o gás, você está perdendo dinheiro. Agora, com esse acordo, ontem assinado, com o fato de que o Líbano também vai começar a produzir gás, o Catar, que dos países lá do Golfo Pérsico, ele não tem relações diplomáticas com Israel, mas ele
pediu também eles têm uma firma que é também de exploração de petróleo e gás. Todos eles lá têm muito petróleo. E ele pediu para ser anexado a esse projeto. Todo mundo Falou em dinheiro. Exatamente. Claro. É o que comanda o mundo. É dinheiro e poder. Mas é isso, só realmente. Falou em dinheiro, logicamente, mas por enquanto ele vai ter que esperar, porque tem uma firma, duas firmas, uma italiana, principalmente a maior é francesa, que são os donos das ações. Certo. Então, eles é que têm que aprovar. Agora, Israel pode vetar, pelo fato de que o Catar não tem relações com Israel. Com certeza. De modo que Israel pode vetar. Ainda mais depois que eles proibiram, né, os israelenses de irem assistir a Copa, a não ser que esteja no passaporte escrito que o país de origem é a Palestina. Agora tem que mudar isso também. De modo que terrível. Eles até mudam, né, Ru? Mas quando se fala em dinheiro, aí o dinheiro fala mais alto do que qualquer coisa. Com certeza, com certeza. De modo que é essa situação. Bom, então a eleição vai ser na terça-feira e, pelo que eu estou vendo, é um feriado, meio feriado assim, quer dizer, é um feriado, mas que vai funcionar o transporte público. O transporte público funciona porque tem que permitir as pessoas de chegarem às urnas. Apesar de, por exemplo, assim, eu recebi que vai ser aqui do lado da minha casa. E, geralmente, sim, mas acontece que nem sempre é assim. Depois nem todo mundo pode andar a pé. E depois nem todo mundo tem carro. De modo que, então, existe esse problema de que não tem... sempre foi assim. Não, é um dia feriado, mas os shoppings todos estão abertos. Porque querem. É vantagem para eles. No momento que está tudo fechado, as pessoas estão de férias. Todos os parques, os parques nacionais, as praias, tudo aberto. Ótimo. Museus. Museu também? Por quê? Você vai votar, você gasta quanto tempo? Meia hora, uma hora? Depois e o dia, as crianças não têm aula. Os pais não trabalham, vai fazer o quê o dia inteiro? É de 8 às 8. Começa às 8 horas da manhã e vai até... Tem lugares onde começa mais cedo, depende dos lugares. Na maioria das cidades é de 8 às 8, de 8 às 20, mas tem lugares que têm horários diferentes, dependendo do tipo de localidade, que tem lugares que não têm transporte de noite, que são mais afastados, de modo que, então, mas, em geral, de 8 da manhã às 20 horas. Essa é a minha primeira votação aqui em Israel. A tua, né, primeira? Não sei ainda como é que vai ser, você ficou de me ajudar. Para saber. Mas... Nós votamos aqui, onde eu moro, tem urna para nós. De modo e aqui que... não é urna eletrônica, né? Não existe. Não existe aqui em Israel esse tipo de eleição. Primeiro, olha aqui, que tem 45 partidos que concorrem, que você nem escuta o nome deles, porque são partidos que todas as eleições eles concorrem, nunca eles elegem nada, porque eles não têm possibilidade nenhuma de eleger, que são partidos pequenos que representam, são sectoriais, que representam uma determinada população muito pequena. Ou, por exemplo, de um professor, que ele é um dos maiores economistas que tem em Israel, e ele acha que ele pode fazer um partido político que as pessoas vão votar nele porque ele tem um programa econômico ultra
especial para Israel. Mas ele nunca elegeu nenhum deputado, ele nunca. Mas tem 45 partidos, quer dizer, isso é uma despesa enorme para o país, porque tem que imprimir cédulas de todos esses partidos e tem que estar dentro daquilo. E agora, realmente, os partidos que têm chance de ser eleitos são entre 15 e 16, que também já é bastante. Ruth, Se bem eu que sou novata, acredito que tem muitos novatos também aqui, né, do Brasil, que fizeram alinhar antes da última eleição. É difícil votar aqui? Como é que funciona? Assim, não tem dificuldade nenhuma. Você tem que chegar... Primeiro, você tem que saber, tem uma lista que é publicada pelo Ministério do Interior, de acordo com em todas as cidades, né? Em todas as cidades tem as suas listas. Então, pela rua que você mora, pelo teu nome e o número da tua carteira de identidade, você vê qual é o número da tua urna e onde é que está situado. Rua, tal, mas eu número recebi um tal. papelzinho. Pois é. Exato. Agora, mesmo que você não receba o papel, o aviso, você tendo a tua carteira de identidade, você não pode chegar lá sem carteira de identidade. Tem que ser carteira de identidade válida e com retrato. Válido. Então, você mostra na mesa que está ali, o secretariado da urna, eles conferem, de acordo com a lista que eles têm, se você está lá, olha para a tua cara, é esse retrato. Então, você deixa a tua carteira de identidade lá na mesa, eles te mandam entrar, tem um pargode, então, fechado, né? Você entra e lá tem uma mesa cheia de papelzinho, com todas as cédulas de todos os partidos. Você recebe da mesa um envelope que está assinado por eles, que eles assinam na hora. Eles assinam, te dão um envelope, você entra lá, coloca a cédula, fecha o envelope, põe dentro da urna, sai, mostra para si na mão que você está com e coloca na urna. Aí, feito isso, você vai novamente à mesa, eles te devolvem a tua carteira de identidade e você sai. E geralmente tem fila, Ruth? Assim, tem muita gente... Tem lugares que tem muita gente, por exemplo, que quer aproveitar o dia. Eles têm crianças, não sei o que, aí eles vêm de manhã, logo cedo, para depois sair. Ou tem gente que não sai e não quer fila, então prefere vir depois do almoço, que é uma hora que as pessoas ou estão almoçando, ou estão descansando, ou já estão no meio do passeio, então fica vazio. E depois junta mais gente no final do dia. E quantos dias, mais ou menos, se tem resultado? Porque... demora. Demora, né? Demora primeiro porque tem Datsavá, os soldados que estão servindo nas bases. Então, eles votam lá. E aquelas urnas, elas vêm depois para um lugar central, que é do Ministério do Interior, e tem uma comissão eleitoral que é dirigida por um juiz do Supremo Tribunal. Então, aí essas urnas são levadas. Então, tem desses. Tem, por exemplo, dos hospitais. Os doentes que estão internados. Eles votam? Todo mundo que trabalha, está de plantão nesse dia. Desde do faxineiro até o chefe da enfermaria, todo mundo que trabalha. Eles votam nos hospitais. Por exemplo, os marítimos, né? Os que estão na Marinha, tanto Marinha Mercante quanto a Marinha Militar, que eles estão em alto mar. Eles já votam uns dias antes. Então, depois as urnas deles chegam.
depois os israelenses que estão no exterior e que votam nas embaixadas. Então, até que todas essas urnas chegam, aí demora um pouco. Agora, existe a urna que é colocada na saída das principais urnas, as urnas que têm mais gente nas grandes cidades, etc., que os canais da televisão colocam, que a pessoa para fazer uma pesquisa. Vote aqui como você votou lá dentro. Ninguém vê o que ele faz, né? Depois aí eles contam algumas horas. Eles só podem fazer isso depois que já terminou toda a votação em todas as urnas no país, né? Não as que estão fora, etc. Aí, então, aí eles contam e, depois de algumas horas, aí fazem a previsão. E geralmente dá certo? Muitas vezes. Né? Porque essa é uma pesquisa ótima. A maioria das vezes dá certo. Não os detalhes, você fica sabendo, pelo menos, qual é o partido que fez mais votos. Agora, isso não quer dizer que ele, no sistema parlamentar, o partido que tem mais votos nem sempre é o partido que vai ter o primeiro-ministro. Porque se ele não tiver uma coalizão que dê a eles os 61 votos, então continua na mesma. Então, vamos ver se dessa vez vai, né, Ruth? Poxa. Essa é a quinta eleição? Quinta eleição. Em 3 anos, 4 anos? 4 anos. 3 anos e 3 pouco. anos. 3 anos e pouco, a quinta eleição, quando só deve haver eleição de 4 em 4 anos. 4 anos, aqui está bravo. Cada 4 anos, e a gente, menos de 4 anos, já tem 5. 5, uma vez por ano. Mais. Estão fazendo assim. Não tem nem 4 anos, tem 3 anos e pouco, é mais do que uma vez por ano, uma vez em tantos meses. Uma vez e meia. Uma vez em tantos meses. Não pode. É uma coisa incrível. Assim, eu sei que a gente tem outros assuntos que... Tem alguma coisa específica que você gostaria de... Sem ser eleição, alguma coisa importante que vale a pena mencionar? Sim, aconteceu esses últimos dias muita coisa. Eu falei na última vez que se formou um grupo terrorista lá em Shem, em Jenin, que eles chamam o Covil dos Leões. E não é uma organização grande, são uns 40, 50 elementos que eles não representam, pelo menos não se dizem representantes de nenhuma das organizações básicas, como o Hamas, ou como o Jihad, ou como o Fatah. Eles são independentes. Agora, evidente, eles são os autores dos últimos ataques terroristas, que têm sido muito numerosos nos últimos tempos, e principalmente lá, partindo de Jenin e de Shem, principalmente de Shem, e estava muito difícil de conseguir pegá-los, porque eles não tinham uma sede, né? Não é como o Hamas, que tem um chefe, subchefes, e não sei o quê, lá era um monte de um grupo de 40, 50, até que essa semana, na terça-feira, o Shabak deu uma informação exata para o Exército, que eles estavam reunidos numa determinada casa lá em Shem, na cidade velha de Shem. Logicamente que entrou a Polícia de Fronteira e esse corpo especial de combate ao terror, e mais o Comando Militar e o Exército,
entraram em Srem durante a noite e foram recebidos a balas, né? Logicamente, mas como eles já sabiam qual era a casa, então eles foram até lá, entraram atirando também e simplesmente explodiram a casa. Eles não sabiam exatamente quantos tinham lá dentro, mas sabiam que o líder principal estava lá. Era isso que o exército queria. Explodiram a casa, logicamente morreram todos que estavam lá, era ele e mais 4. 5 dos maiores, dos líderes desse grupo terrorista morreram, e, logicamente, o enterro foi assim, uma coisa tremenda, e ameaças, e, logicamente, que se esperava em Israel que houvesse vingança, e, inclusive, estão fazendo uma programação muito especial de segurança para o dia das eleições, com receio de que eles procurem fazer alguma coisa nesse dia. E um dia antes, um outro líder também, eles conseguiram colocar um explosivo numa motocicleta, e o tal de quem estava sendo buscado, né? Passou ao lado da motocicleta, a motocicleta explodiu e ele morreu. Então, aconteceram 2 golpes muito grandes. E o pior de tudo... Teve também uns que se entregaram, não foi? Sim. Agora, isso tudo aconteceu porque antes Israel estava tentando influenciar o Abu Mazen, o presidente da Autoridade Palestina, para convencê-los a entregarem as armas a ele, a Autoridade Palestina, não a Israel, que eles entregassem as armas e se dispersassem, porque eles sabem que, se não for assim, vai correr muito sangue. Israel não tem interesse em manter uma situação permanente de conflito, principalmente porque eles estão dentro de 2 cidades grandes. E sempre o medo de que pessoas que não estão envolvidas nesse processo terrorista sejam atingidas, ou crianças, ou famílias, mulheres. Mas não adianta que eles não aceitaram, mas agora, depois que esses 4... um grupo, não todos, mas um grupo se entregou à Autoridade Palestina. Então, vamos ver se com isso vai baixar um pouco as labaredas, porque não existe nenhum interesse em manter isso. E, logicamente, que nenhum grupo assim, desorganizado, como seja, ele não tem dinheiro para armas, para mantimentos, eles têm que viver, eles têm que se vestir, eles têm que comer, eles têm que morar, e têm que ter armas que custam muito dinheiro. Logicamente que é o Hamas, é o Fatah, essas organizações que os mantêm, alimentam, dão armas, tudo. Mas é uma situação que agora, por exemplo, primeiro atrapalha muito a vida, os próprios moradores, e principalmente os comerciantes dessas 2 cidades, que são cidades que eles têm a fonte de vida deles é o comércio. E os palestinos das outras cidades menores e das aldeias próximas fazem todas as compras lá. Do momento que, durante o dia, antes era de noite só que tinham esses combates. Agora, ultimamente, estava acontecendo durante o dia. Balas perdidas e as pessoas podem morrer à toa. Logicamente que o comércio tremendamente prejudicado. E eles também pressionaram muito a Autoridade Palestina para intervir.
Isso tem... Você fala nisso, eu fico lembrando do que acontece no Brasil nessas áreas de risco, que durante o dia tem bala perdida, tem tanta coisa, e Exato. realmente Tem é muito muito disso aqui. ruim isso. É ruim para todo mundo, ninguém ganha, né? E, infelizmente, os que não têm nada a ver com isso é que pagam o pato, né? É. É. Nós não falamos, quando falamos, só para terminar, do problema eleitoral, que a tal da lista árabe unida, né, que Sim. concorria sempre às eleições, eles não conseguiram se acertar dessa vez e ficaram 2 partidos só nessa lista. Ambos estão, e tem o RAM, o outro partido da Jihad, que foi o partido que apoiou esse atual governo de fora, e todos esses partidos também estão ainda na lista dos que estão sujeitos a não atingir o mínimo para eleger deputados. Eles estão, por enquanto, com 4. 4 é um número muito baixo, cada um deles. Então, sempre essas divisões causam perdas em processo eleitoral. Nossa, 45, Ruth, 45 partidos, caramba. De modo que eles estão, como também a Ayelet Shaked, que era do partido Yemina, junto com Bennett, ela saiu de lá e foi fazer outro partido, e agora ela está sozinha e também sem a menor possibilidade de ser eleita. Eu, daqui a pouco, vou fazer um partido aqui, Ruth. Não, ela entrou num partido que já existia, brincando. mas que nunca elegeu. Não, eu sei, eu falei para você que eu vou fazer um partido também. Ah, você vai fazer? Pode fazer. Partido... Tem tanto, mais um. Por quê? Mas o Partido dos Brasileiros em Israel. Isso, não é? Eu vou ter aí, quem sabe? Meia dúzia. Bom, querida, eu sei que tem muito mais coisas, mas a gente não... O tempo passou. E a gente está tendo umas falhazinhas também na internet, mas a gente conseguiu passar essa mensagem. Hoje é um dia difícil. Véspera de eleições. Isso aí. Ruth, obrigada. E assim que possível voltamos, né? Pois é. Assim que possível voltamos. Vamos lutando aí. É isso aí. Beijão, Ruth. Shabbat shalom. Ok. Muito obrigada também, Shalom. E que tenhamos os próximos dias paz e que as eleições corram agora no domingo, tem eleições também no Brasil, que tudo corra bem, Amém. Tanto aqui quanto lá. Amém. É isso aí. Beijão, Ruth. Tchau. Um beijo. Tchau.